pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós vamos fazer o link entre os endereços do CLP e a programação na IHM. Então nós vamos criar lá alguns endereços de memória, endereçar essas memórias na IHM e fazer algumas movimentações de valores em Word para nós visualizarmos também na IHM, beleza? Então, para quem não assistiu ainda, aconselho assistir as videoaulas de introdução ao software. Então, tem videoaula introdutória do TouchWin Edit Tool, que é esse software da IHM, e também tem do XD Pro, que é esse software aqui do CLP, beleza? A princípio, vamos criar aqui uma lógica bem simples no CLP, e a partir dessa lógica nós vamos endereçá-lo na IHM, beleza? Então vamos lá. Vou criar aqui uma saída, pode ser uma Y0, e uma memória de entrada aqui, pode ser uma M0. Em cima, LB M0, beleza? Então uma M0 acionando uma Y0. Aqui eu posso colocar um botão e aqui um LEDzinho para dizer se está acionado ou não está acionado, certo? Aí na linha de baixo posso criar uma outra memória, uma M1, acionando um bloco de movimentação. Então a partir do momento que eu já digito o bloco, por exemplo, o move, aqui ele já me dá as alternativas que eu tenho. Então aqui, move, eu tenho que jogar duas words nele. Se eu coloco o bloco de move, então eu tenho que jogar aqui um bit e uma double word. Ou uma double word direto, enfim, duas double word. Aqui no caso, nós vamos utilizar o bloco move convencional, onde nós vamos colocar aqui um valor de D100, transferindo para o valor de D200. Beleza? Então, esse é o nosso programa teste. E aí vamos jogar esse programa na IHM. Então aqui ó, já conectou direto CLP subset. Então já consigo fazer o download pro CLP. Beleza? Joguei no CLP, agora vamos criar aqui os endereços dentro do software da IHM. Bom, como nós vimos nas primeiras videoaulas, aqui eu vou usar o modelo TG465, que é o modelo que nós temos aqui, comunicando com esse CLP, beleza? Vamos concluir. Então aqui nós vamos, é um programa bem simples, nós vamos criar um endereço M0 para acionar essa saída Y0. Então eu venho aqui nessa opção Bit Button ou Lamp Button, e aí ele cria aqui um default como se fosse um LED, um botão com LED. Aqui é um botão convencional. Posso criar um botão convencional aqui. E aqui é importante essa parte de endereçamento. Então aqui em Station Device eu vou colocar se eu quero só fazer o download port, se é pela porta do CLP ou se é um local registers, que aí seriam os endereços internos da IHM. Então aqui eu vou usar a porta do CLP para fazer a comunicação. Posso deixar aqui support e vou acionar aqui o M0. Então ele já está na nomenclatura M e aqui o endereço 0. Beleza? Em Operate eu coloco o tipo de botão que eu quero, se é um botão set on, set off, reverse ou on instant. On instant é um botão convencional que nós utilizamos, que funciona como se fosse um botão retorno por mola, é um botão momentário. Então vou deixar essa função aqui e aqui eu coloco o que eu quero dentro desse botão, se é on,
se é liga, por exemplo, se é um botão aciona motor, enfim, eu posso criar aqui o que eu quiser. Então vou deixar aqui como on mesmo. Tem a possibilidade de colocar password, então eu seleciono o level que eu quero, eu configuro o level na parte de configurações, e aqui eu seleciono qual level que eu quero qual level eu quero atribuir para esse botão, né? Beleza? Então aqui, se eu quiser mudar, por exemplo, essa imagem do botão, eu consigo também. Então tem essa parte aqui de definição que o próprio usuário pode definir e alterar caso for necessário. Beleza? Então o botão pressionado, o botão em standby. Então tem toda essa parte de configuração. Cor, se eu quiser mudar alguma cor, tanto da borda quanto do texto dele, e aqui é o posicionamento. São as coordenadas, né? Ele está aqui dentro da IHM. Vou dar um aplicar, ele criou aqui para mim o botão on, que é o botão M0. Então aqui em vermelho ele me dá a opção aqui M0. Se eu quiser tirar o comentário, eu venho aqui essa função aqui do lado de language, e ele tira aqui a pré-visualização do comentário, do endereço no caso, né? O comentário seria o endereço dele. Beleza? Então criei um botão aqui, e aí eu posso criar um LED. Então eu venho aqui em lamp. Aqui seria o mesmo esquema. Como ele vai fazer a leitura, vou deixar em PLC Port e vou deixar o endereço M0 mesmo. Aqui é o tipo de lâmpada, o tipo de LED que eu quero acionar, né? Em off fica vermelho, em on fica verde. Então vou deixar essa configuração mesmo. Se eu quiser usar algum texto dentro do botão, eu consigo também. Aqui é o status dele, se ele já vem ligado, se ele já vem desligado, certo? Aqui é a cor e o posicionamento dele, as coordenadas de posição dele. Beleza? Na verdade, esse aqui não seria um M0, eu vou colocar esse como Y0, que é a minha saída direta. Então, como eu fiz na lógica do CLP aqui, no M0 acionando o Y0, então aqui esse é o botão M0 e essa é a saída Y0. Acionei aqui, tem que acionar aqui também. Beleza? Se o CLP estiver em run, se estiver tudo rodando corretamente. Beleza? Então aqui fizemos a primeira linha da programação. Agora nós temos que criar aqui um outro botão, que vai se chamar M1. Eu tenho a opção aqui de dar um Ctrl+C, Ctrl+V, que facilita bastante quando nós temos botões iguais e queremos mudar somente o endereço. Então aqui tenho o Ctrl+C, Ctrl+V, só vou mudar o endereço de M0 para M1. Vamos aplicar. Okay. Ali já mudou aqui para mim para M1. Beleza? Se eu quiser fazer o alinhamento, eu seleciono os dois e venho aqui, ó, alinhamento acima, alinhamento dos lados. Beleza? Então aqui, por exemplo, se eu colocar ele mais ou menos assim, vier aqui e alinhar ele já pega aqui a referência do lado esquerdo de alinhamento. Mesmo esquema em cima aqui. Então eu consigo organizar melhor a minha tela. Beleza? Agora nós vamos criar um numeric input, né? Uma entrada de valor numérico tanto para o D100 e um display para o D200. Então a minha entrada vai ser o D100 que eu quero mover para um D200 assim que eu apertar o M1. Então aqui nós vamos pegar uma entrada de valor numérico, digitar um input. Aqui a parte de endereçamento é a mesma coisa, então é o mesmo conceito, o mesmo layout, então tanto para bit booleano quanto para endereçamento de números em words ou double word.
Então aqui eu vou deixar PLC Port, vou colocar o endereço que eu quero escrever. Então o endereço que eu tenho para escrever é o D100. Então aqui nomenclatura D, o endereço 100. Coloca o tipo de variável, se é uma word ou uma double word. E aqui se eu quiser monitorar esse objeto. Então, se eu quiser visualizar, ler, eu coloco aqui o endereço que eu quero ler esse valor. Beleza? Aqui é o display, é o tipo de display. Então, posso mudar, alterar, se for viável, de acordo com a vontade do cliente, no caso. E aqui são os limites, né? Então, conversão, limite, eu consigo colocar tudo aqui. Então, limite máximo, limite mínimo, o tipo de variável, se é float, se é uma variável hexadecimal, que é o resultado, né? Então, aqui a fonte, aqui é o resultado final. E aqui é um tipo de conversão que eu tenho também, onde eu tenho uma fonte, que seria aqui é a entrada do valor, e aqui ele só vai te mostrar o valor no caso. Beleza? Vou deixar desabilitado. Aqui são os inputs. Se eu quiser também colocar um password, eu consigo, selecionando o level dele. Mesmo esquema, up limit e lower limit. Então ele vai me apresentar no visor. Assim que eu apertar o botão, aqui é uma pré-visualização do visor. Então eu consigo fazer com que o operador veja qual o limite máximo e qual o limite mínimo que eu estou utilizando. E aqui são os tipos de teclado numérico que eu tenho. Beleza? Keyboard 5, Keyboard 6, enfim. O que eu achar mais viável eu coloco aqui também. Temos a fonte, a cor e o posicionamento dele. E já está configurado aqui o meu numeric entry para o valor, para o endereço D100. Se quiser aumentar ele aqui, eu consigo também. Está configurado aqui o meu D100. Nós vamos criar agora um display, que seria esse cara aqui, Digital Display. Lembrando sempre a mesma forma de endereçar. Então, como eu vou imputar um valor no D100, então eu vou ler no D200 assim que eu apertar M1. O meu valor de leitura do display aqui vai ser no D200 e o tipo de variável é uma word. Tem o display dele também, mesmo esquema se eu quiser. Coloco aqui o tipo de desenho que eu quero, se eu quero alinhamento no centro, no topo aqui, no meio, embaixo, enfim, coloco toda a parte de configuração aqui em display. A fonte, a cor e a posição dele que vai ocupar na minha parte em branco aí na IHM. Dou um aplicar e dou um OK. Então criei aqui o meu numeric display. Beleza? Vou mudar aqui só para a gente conseguir diferenciar. Um verde aqui. Beleza? Então, aqui, por exemplo. Beleza? Então esse vai ser o meu numeric entry. E o do lado aqui, que é o D200, vai ser o meu numeric display. Certo? Eu consigo simular isso aqui offline. Então eu posso vir tanto nesse ícone aqui, simulação offline, ou eu venho em File, Run Offline. Ele criou aqui para mim. Então, ó, apertei M0. Como ele não está linkado com a lógica do CLP, ele não vai acender esse LED aqui. Só quando eu jogar na IHM mesmo, fazer uma simulação online, por exemplo, aí ele acende esse botão. Beleza? Mesmo esquema aqui, do M1. Aqui eu consigo simular com uma entrada de valor numérico, 50 por exemplo, só que ele não transfere para cá, porque eu ainda não estou linkado com o CLP. Beleza?
Aí para eu sair, eu clico com o botão direito em qualquer lugar dessa tela e dou um exit. Bom, vou descarregar esse programa dentro da IHM e aí nós fazemos o teste direto na IHM física. Então, para eu fazer o download, eu venho aqui nesse ícone aqui e aí ele já está fazendo o download aqui na minha IHM. Beleza? Então vou colocar um vídeo aqui, um vídeo ao lado, acionando esses endereços, esses botões aqui direto na IHM, para a gente ver se funcionou mesmo, beleza? Bom, aqui está a programação já na IHM que nós acabamos de fazer. Já tinha descarregado o programa do CLP. Então aqui, ó, se eu apertar o botão ON, que nós configuramos como M0, ele tem que acionar esse LED vermelho. Então aqui, ó, ele acionou o LED. Beleza? É um botão momentário que se eu aperto e seguro ele fica acionado, se eu tiro ele desaciona. Beleza? Então a nossa lógica está funcionando, porque esse botão aqui eu enderecei como M0, esse botão como Y0. E na lógica do CLP interno, esse contato aqui está acionando essa saída aqui. Beleza? Então aqui vamos para a aplicação 2, que é a movimentação de variável. Então aqui eu aperto, eu consigo colocar algum valor nele, vou colocar um valor 540 por exemplo, beleza? Observa aqui o mínimo e o máximo dele, que nós configuramos lá com o máximo 100 e o mínimo 0. Então se eu colocar um valor 540, não é para ele aceitar. Então eu dou um Enter, porém ele aceitou. Então aqui seria só um display mesmo. Então se eu colocar um valor 200, por exemplo, ele aceita. Se eu der um ON, que seria esse cara aqui, o M1, ele tem que transferir esse valor de 200 para esse display aqui do D200. Então esse cara é o D100, esse cara é o D200. E ó, ele transferiu o valor. Beleza? Então se eu alterar aqui novamente para 50, por exemplo, aqui permanece 200, mas se eu apertar o botão ele vai transferir o valor. E já transferiu o valor. Beleza, pessoal? Então aqui foi uma lógica bem simples de programação da IHM e do CLP, onde o intuito seria mais mostrar como nós endereçamos, como nós fazemos com a nomenclatura do CLP na IHM e como acionar isso via IHM. Beleza? Então, qualquer dúvida nos mantemos à disposição. Muito obrigado e até a próxima.